Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, o conteúdo que a gente vai falar um pouco hoje é artigo de opinião. Então vamos lá. O artigo de opinião é um texto do gênero argumentativo que tem a intenção de não só expor sua opinião sobre determinado tema, mas também convencer o leitor de suas ideias. Ou seja, a pessoa que escreve o artigo de opinião, ela deverá defender um ponto de vista a respeito do tema que está sendo proposto, né, e concluir com sua opinião, ok? O artigo de opinião é escrito por um articulista. Mas o que é um articulista? É aquela pessoa que escreve artigos, né, em jornais e revistas, onde é publicado, de forma a se posicionarem criticamente sobre um assunto socialmente relevante. Então, quando o articulista ele escreve, ele expressa suas convicções, né, que podem ou não estar de acordo com o posicionamento do veículo de comunicação que divulga seus textos. Então, pode estar de acordo ou não com os jornais e as revistas, né, que publica seu texto. Bom, esse gênero, artigo de opinião, ele possui algumas características, que são elas: introdução, desenvolvimento e conclusão, tese e argumentos. A introdução é uma das partes que estruturam o artigo de opinião, certo? Então, é a apresentação do tema e seu posicionamento sobre o assunto. Já o desenvolvimento é a defesa de seu posicionamento com argumentos consistentes, certo? Que são argumentos, são um conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada. O que é tese? O assunto ou tema, né? O que se propõe discutir ou debater, certo? Então, para comprovar a tese apresentada com o objetivo de quê? De persuadir o leitor ouvinte. Então, um artigo de opinião bem fundamentado, ele apresenta diversas estratégias argumentativas. Então, contra-argumento é uma das estratégias, né, empregadas em gêneros argumentativos, como no caso o artigo de opinião, né? E essa estratégia ela consiste em apresentar um argumento contrário e rebatê-lo de modo a invalidá-lo. Já a conclusão de um artigo de opinião é uma parte fundamental, né, indispensável que tenha a conclusão, certo? Então, é o fechamento do texto, sintetizando os argumentos e retomando a opinião que foi apresentada lá na introdução. E a conclusão ela pode ser construída de várias formas, com proposta de intervenção, síntese e surpresa. A proposta de intervenção, como a gente já conhece, né, é que indica alternativas para amenizar o problema. A síntese, em que os principais aspectos são retomados de forma sucinta para enfatizar o posicionamento do articulista, no caso de quem escreve o artigo de opinião. E surpresa, que é uma forma que apresenta uma informação impactante, que visa impressionar o leitor a fazer que ele apoie a ideia defendida. E o público-alvo, quem é? Então, são as pessoas interessadas em assuntos contemporâneos e controversos, né? O público a quem se destina seu texto é um fator muito importante, né, na hora da produção. Para cada público-alvo, há uma linguagem diferente, há uma linguagem que deve ser usada, certo? Então, deve-se evitar gírias e abreviações, né? A norma culta da língua portuguesa em seu texto deve estar sempre presente, evitando, como eu já falei, gírias e abreviações, né? E para tornar mais convincentes as ideias defendidas em um artigo de opinião, os articulistas eles empregam estratégias diversas de argumentação. São os recursos argumentativos, que são eles: argumento por raciocínio lógico, argumento por comparação. No argumento por raciocínio lógico, são apresentados ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência. Então, uma das estratégias empregadas
em gêneros argumentativos, né, como o artigo de opinião, para persuadir o leitor. É o argumento por raciocínio lógico. E o argumento por comparação, que é uma estratégia muito comum, certo? E o leitor, o autor, ele estabelece contrastes, ele faz paralelos, ele destaca semelhanças ou diferenças entre os elementos que são abordados no texto. Então, quando se relaciona algo pelas suas diferenças, ocorre uma comparação por diferença ou contraste, né? E quando a comparação se baseia em algo comum entre dois elementos, então aí ocorre uma comparação por semelhança. Então, galera, espero que tenham compreendido, né, um pouco sobre artigo de opinião, né, esse gênero que apresenta um posicionamento sobre um assunto socialmente relevante. Ok? Muito obrigada.